Você já leu o livro Hábitos Atômicos? Se você ainda não leu, fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar por que esse livro pode transformar a forma como você enxerga o foco, a disciplina e até quem você acredita ser. Hoje o nosso foco aqui é mostrar para você como aplicar de forma prática os ensinamentos de James Clear para você conseguir criar uma rotina mais consistente, para você conseguir vencer a procrastinação e construir a sua melhor versão, começando com passos pequenos, mais poderosos. E se esse tema fez sentido para você, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa criar hábitos melhores. Antes de aprender a ter foco, a gente precisa entender por que ele desaparece. O James Clear, ele mostra que o nosso comportamento ele é moldado por gatilhos ambientais, ou seja, aquilo que está ao nosso redor nos influencia mais do que percebemos. Um celular à vista, uma aba aberta, uma notificação, são gatilhos invisíveis que nos puxam para fora da nossa concentração. Além disso, o nosso cérebro ele foi programado para buscar recompensas rápidas, então é por isso que ele adora tudo que é fácil, imediato e altamente prazeroso, como redes sociais, aquela rolagem infinita e principalmente alimentos ultraprocessados, aqueles que são ricos em gordura, açúcar e sal, feitos sob medida para sequestrar o seu paladar e liberar picos de dopamina, mesmo sendo pobres em nutrientes. E ele evita o que é difícil, incerto ou que vai exigir energia. Isso inclui foco, leitura, projetos, mudanças. Aqui entra a neurociência. O córtex pré-frontal, responsável pelo nosso foco, pelo nosso planejamento, pela nossa tomada de decisão, muitas vezes é sobrecarregado por outras áreas do cérebro que respondem ao impulso de prazer imediato. E aí é que a dopamina entra como uma moeda de troca. Se algo parece mais prazeroso ou recompensador no curto prazo, como checar o celular ou comer um doce, o seu foco escapa, mesmo que você saiba o que deveria estar fazendo. James Clear chama de hábito atômico aquela ação pequena, mas que quando repetida ganha força exponencial. Assim como os átomos são invisíveis, mas constroem tudo, os pequenos hábitos constroem quem a gente se torna. E por que isso importa para o foco? Porque ninguém se torna uma pessoa focada de um dia para o outro. Ninguém se torna uma pessoa focada de uma hora para outra. Mas você pode, por exemplo, se tornar aquela pessoa que lê uma página de um livro por dia. Ou então aquela pessoa que escreve 5 minutos toda manhã. Ou aquela pessoa que consegue trabalhar 25 minutos sem olhar na tela do celular, por exemplo. Esses hábitos, eles não são assim grandiosos, né, por si só, no início, mas veja bem, são hábitos que, se acumulados ao longo de um tempo, eles são transformadores. Sabe por quê? Talvez o seu problema não seja a falta de foco, talvez você só esteja alimentando demais as suas distrações. O James Clear, ele propõe uma fórmula com 4 etapas para que um hábito seja instalado com sucesso. Bom, o primeiro passo para você criar um hábito é você torná-lo claro, visível e impossível de ser ignorado. O nosso cérebro, ele responde a gatilhos visuais. Então, se algo está fora da sua vista, é mais fácil você esquecer ou postergar. Se você quer focar mais no trabalho, por exemplo, esconda as distrações. Coloque seu celular longe de você. Deixe a sua mesa organizada e com um post-it bem visível com a sua meta do dia. Se o seu objetivo é ler mais, por exemplo, deixe o livro na sua vista, no seu campo de visão, aberto ali na página certa sobre a sua mesa já na noite anterior. Assim, ao acordar, o próprio ambiente já te lembra do que você precisa fazer. Torne aquilo atraente. Para o hábito pegar, o cérebro precisa gostar da ideia. E isso se faz associando o hábito a algo que você já considera prazeroso. Então isso aumenta a liberação antecipada da dopamina, tornando a prática então mais desejável. Um exemplo prático, se você for estudar, se para você é difícil, o que você pode fazer? Você pode experimentar colocar uma música instrumental que você goste quando você estuda. A associação com algo agradável vai reduzir a sua resistência mental e vai criar um clima positivo para essa tarefa. Torne esse hábito fácil. A força de vontade ela é superestimada. O que realmente sustenta um hábito é a facilidade de execução. Então, quanto menor o esforço inicial, maior a chance de você começar. E começar já é metade do caminho. Se você quer criar o hábito de leitura, por exemplo, você pode simplificar isso. Então, deixar o livro do lado da sua cama ou ali já posicionado na sua escrivaninha. Quando você abrir o seu livro e você vê a página ali já marcada, né, onde você parou,
já elimina uma barreira. Então, quanto menos passos entre você e o hábito, melhor. Torne esse hábito satisfatório. O cérebro, ele aprende por reforço. Quando uma ação gera uma sensação boa, ele entende que vale a pena você repetir. Então, criar um pequeno ritual de recompensas vai ajudar você a solidificar um hábito. Um exemplo prático, por exemplo, depois de você ficar 25 minutos focados, como na técnica Pomodoro, você pode marcar um X no seu quadro de hábitos, celebrar mentalmente com uma frase positiva, como, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que cumpre o que eu prometo pra mim mesmo, ou eu sou o tipo de pessoa que cumpre o que promete. Ou você pode usar um aplicativo como o Strix, que ele serve para você fazer rastreamento de hábitos. E também pode ser algum outro aplicativo que tenha esse mesmo objetivo. Esse aplicativo, ele vai ajudar você a criar e manter sequências de dias consecutivos realizando esses hábitos e ações positivas, como, por exemplo, meditar, estudar ou treinar. Então, ele serve para você acompanhar as suas sequências, e quando você mantém, por exemplo, uma sequência de dias fazendo as mesmas atividades, o seu cérebro, ele adora isso. Então, cada dia marcado vai reforçar esse hábito e vai ativar o seu sistema de recompensa. Bom, esses são os 4 pilares. Eles não são apenas comportamentais, eles têm base no funcionamento do nosso cérebro. Então, cada repetição reforça conexões neurais e fortalece a mielinização dos circuitos envolvidos, tornando então esse comportamento cada vez mais automático. Isso é a neuroplasticidade em ação. Então, o cérebro, ele vai se moldando aos seus hábitos. Essas pequenas recompensas vão criando um ciclo de dopamina que vai fortalecendo o hábito. Então, cada repetição vai reforçar a mielinização dos circuitos cerebrais envolvidos nessas ações. Uma das maiores sacadas do livro é: a verdadeira mudança acontece quando você muda a sua identidade. Não é sobre você tentar ser alguém mais produtivo. É sobre você se tornar o tipo de pessoa que é produtiva. Uma frase do James Clear, no livro, é assim: cada ação é um voto para o tipo de pessoa que você deseja se tornar. Então, cada vez que você resiste à distração, você não só está fazendo uma tarefa, você está dizendo ao seu cérebro: eu sou alguém focado. E quanto mais você reforça essa identidade, mais fácil fica você manter o foco. Essa repetição, ela ativa padrões específicos no cérebro que fortalecem a memória de trabalho e a regulação da atenção. É a neuroplasticidade em ação. Então, não espere você se sentir pronto. Haja como se você já fosse. A disciplina é o que transforma o seu foco em direção. Ela que vai fazer você aparecer mesmo quando ninguém está vendo. É ela que vai fazer você cumprir o que você precisa cumprir, mesmo quando ninguém está te cobrando. Ou é ela que vai te ajudar a manter a rota, mesmo quando a sua motivação acabar. Então, ao contrário do que se pensa, a disciplina não é uma coisa assim rígida, engessada. Na verdade, a disciplina é você ter clareza, né? Clareza mental, é você ter um propósito tão forte que você escolhe o que você precisa fazer, mesmo que a sua vontade diga o contrário. A disciplina, ela é capaz de vencer até mesmo o talento, porque a disciplina, ela te leva a lugares que o talento sozinho jamais alcançaria. Uma pessoa disciplinada, ela não pensa assim: será que eu vou hoje? Não, ela já decidiu ontem que ela iria hoje. E ela age, porque o compromisso com quem ela está se tornando é maior do que a preguiça que ela está sentindo naquele momento. Portanto, a disciplina não é uma prisão, ela é uma ponte que liga quem você é agora a pessoa que você quer se tornar. Agora, falando de rotina para aumentar o foco. Eu vou falar para vocês algumas sugestões simples para vocês implementarem aí na rotina de vocês. A primeira é: ao acordar, escreva uma meta para o seu dia. Então, estabeleça e escreva apenas uma meta para você realizar naquele dia. Ao se concentrar para alguma atividade onde você vai precisar de hiperfoco, use o método Pomodoro, respeitando o tempo de 25 minutos de hiperfoco e os 5 minutos de pausa. Esses 5 minutos de pausa você pode usar para o que você quiser. Você pode olhar suas redes sociais, você pode parar para conversar com alguém, ligar para um amigo, resolver qualquer coisa, enfim, você pode usar para o que você quiser. Esses 5 minutos é o seu tempo de pausa. Então você vai alternar entre 25 minutos de hiperfoco, onde você vai estar concentrado ali realizando alguma atividade importante, e 5 minutos de descanso. E a terceira dica, ou a terceira sugestão que eu gostaria de te dar é: marque a sua conquista daquele dia. Não importa o tamanho, pode ser uma conquista pequena, mas marque essa conquista. E lembre-se de implementar
intenção do que você quer, né? Com hora e local. Então, por exemplo, às 9 horas, na mesa da cozinha, eu vou começar a revisar os meus projetos. Por que é importante, nessa sua intenção, você estabelecer hora e local? Estudos mostram que isso aumenta a taxa de cumprimento em até 91%. E se você errar, volte de onde você parou ali, do momento em que você errou, e continue. A consistência, ela é muito mais importante do que a perfeição, né? Antes feito do que perfeito. Ter foco não é um dom, ter disciplina não é dom. Ambos são construções diárias. Então, com pequenas escolhas, você ensina o seu cérebro a priorizar o que importa, a resistir ao estímulo e a sustentar a sua atenção. E se um dia você fraquejar, lembre-se que o importante não é você nunca cair, é você voltar mais rápido. E esse foi o vídeo de hoje. Se esse conteúdo te ajudou, compartilha com alguém que vive se sentindo distraído e me conta aqui nos comentários qual vai ser o seu primeiro hábito atômico para treinar o seu foco e a sua disciplina. E a gente se vê no próximo vídeo.